Graças e paz, irmãos. Estão me ouvindo agora? Privilégio, irmãos. Privilégio maravilhoso, não somente de estarmos reunidos aqui, mas de poder voltar a pregar para os irmãos presencialmente. Eu digo a vocês que se era ruim para vocês, e se está sendo ruim para os irmãos que ainda estão impedidos de estar aqui nessa noite, não podem vir à nossa igreja por N motivos. Pregar olhando para uma câmera ou para um celular é horrível, mas pela graça de Deus estamos aqui. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na noite de hoje, em Atos capítulo 17. A partir do verso 1. E o texto nos diz o seguinte: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: Este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: Estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras, porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Irmãos. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres dos que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras, todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Oremos, irmãos. Santo Deus, que a ousadia que tu deste a estes homens, Pai, de proclamar o teu evangelho, nos seja dada também, Pai. Teu Espírito enche o nosso coração de discernimento e sabedoria, Pai, para que a gente proclame o teu evangelho, a tua palavra, nós não tenhamos medo, Senhor. E que ele também nos dê entendimento na noite de hoje, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, dia após dia, a enfrentarmos as dificuldades que nos aparecem, mas que a gente não se esqueça de que tu és o nosso Deus, ó Pai. Em nome de Cristo te oramos, Senhor. Amém. Eu não sei o que é pior, ficar com a máscara
Vou tirá-la depois e está com a boca seca para falar. Irmãos, várias coisas aconteceram em nosso país essa semana. Uma delas foi a respeito da nomeação do ministro da Educação. E o mais interessante, e eu não vou entrar nessa discussão, do fato dele ser um ministro presbiteriano, né? Inclusive a gente conversou com os jovens ontem, online, a respeito disso. E depois a gente pode conversar pessoalmente a respeito dessas nuances de se o ministro deve aceitar ou não algo relativo a isso, mas o que mais nos chama a atenção é o fato dele ser cristão. E eu não sei se você parou para ver alguns relatos a respeito disso, mas 2 deles me chamaram muito a atenção. O primeiro deles foi de um apresentador de TV, de uma das emissoras mais conhecidas, Luciano Huck, que disse o seguinte: o MEC anda para trás há 1 ano e meio. Educação é a ferramenta mais poderosa no combate a desigualdades e ampliação de oportunidades. Um ministério que requer competência técnica, gestão e diálogo. Espero que o novo ministro deixe suas crenças e ideologias em casa e ajude a educação a progredir. Eu acho que Luciano deveria ter deixado as ideologias e as crenças dele para fazer esse comentário. Porque eu acho que ele não conseguiu fazer o que ele espera que o ministro da Educação faça. E uma outra, muito mais séria e pesada, foi da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, que disse o seguinte: essa entidade ela representa os profissionais da educação básica do setor público brasileiro e ela expressa o seu repúdio ao desmonte deliberado do governo, que o governo, no caso eles vão citar o nome do presidente Bolsonaro, promove na educação brasileira. O dia de hoje representa um enorme retrocesso ao país, porque marca a indicação pela primeira vez na história de um pastor evangélico ao cargo de ministro da Educação, que além da nomeação de novos integrantes ao Conselho Nacional da Educação, que representam o que há de mais atrasado na educação brasileira. O ineditismo de termos agora no país um ardoroso evangélico a ocupar o cargo de ministro da Educação indica um afronte contundente à laicidade do Estado. O pastor Milton Ribeiro, da Igreja Presbiteriana de Santos, é ligado à Universidade Mackenzie. E aí ele está citando o trabalho de doutorado dele, e ele diz o seguinte: a sua filiação religiosa não cabe nenhum interdito, já que todos têm o direito de seguir qualquer religião no país. Veja bem a contradição no que eles estão acabando de dizer. Viu? Princípio assegurado constitucionalmente. O que nos causa indignação é o cargo a que este senhor está nomeado agora. A educação brasileira é e deve ser sempre marcada pelo seu caráter laico e republicano, agora sob risco de um ministro que, segundo informações veiculadas na imprensa, é visto como terrivelmente evangélico. Eu não sei se você está entendendo o que eu acabei de ler, mas eu vou ler um terceiro que não tem nada a ver com o que foi dito a respeito do ministro, mas que diz muito a respeito dos dias que a gente tem vivido. O reverendo teólogo e filósofo Pedro Dulce disse o seguinte numa palestra essa semana, e não somente disse, mas como publicou no Twitter. Ele disse: eu não sei se vocês reparam que o livro de Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Ser um Idiota, e o livro de Márcia Tiburi, Como Conversar com um Fascista, são da mesma editora e têm a mesma tese sobre problemas linguísticos no diálogo político com os interlocutores. Isso seria convergência ou polarização? Irmãos, o que Paulo estava enfrentando aqui, eu não vou dizer que é a mesma coisa, mas é muito parecido.
para que a gente possa ter a nossa mente iluminada pelo Espírito, meus irmãos, a gente precisa ser lembrado do que o que Paulo estava fazendo aqui. Ele estava ensinando e proclamando, mas ensinando e proclamando quem? Ele estava ensinando e proclamando Cristo, o Rei. E os judeus enciumados, eles se mostram dizendo que Paulo estava afrontando o atual rei daquela região. E é interessantíssimo porque o que ele está querendo fazer, na verdade, aqui, é que as igrejas, tanto de Bereia quanto de Tessalônica, pudessem ensinar particularmente 3 coisas: a ouvir, a considerar e a obedecer a palavra. Então, as 2 coisas que Paulo estava fazendo nessas 2 cidades era receber como esses irmãos, ou como nós agora, deveríamos receber e ensinar as Escrituras. Então, quando nós olhamos para a primeira parte do texto, nos versículos 1 e 2, logo que ele abre o texto, Lucas diz o seguinte: ele vai dizer que Paulo e Silas chegaram a Tessalônica e lá havia uma sinagoga. Então, uma das coisas mais importantes, e Paulo vai fazer isso nas 2 cidades, tanto em Tessalônica quanto em Bereia, ele vai estabelecer um ponto de contato. Então, em primeiro lugar, a palavra ser recebida e ensinada em Tessalônica, ela vai ter um primeiro subtópico dentro desse primeiro ponto, que é justamente estabelecer um ponto de contato. Essa era a história de Paulo. E Paulo era mestre nisso. Eu estou com a língua roendo, já para não adiantar a perícope da semana que vem, o trecho da semana seguinte, porque Paulo sabia fazer isso muito bem. Ele sabia estabelecer esse ponto de contato. Então, ele encontrava uma maneira rápida. E ele pega e vai para onde? Para o primeiro ponto de contato. Paulo tinha sido um excelente judeu antes da sua conversão. Ele ia justamente para uma sinagoga para poder corrigir o ponto de vista daquelas pessoas que possivelmente poderiam ser futuros irmãos. E a gente muitas vezes perde de vista o contato que a gente pode fazer em outros lugares. Porque se voluntariar, por exemplo. E uma grande dificuldade que muitas vezes nós temos é porque os pontos de contato que nos são oferecidos nem sempre são pontos de contato que nós temos afinidade. Por exemplo, um excelente ponto de contato que nós temos aqui na igreja é o vir jogar. Mas será que você precisa saber jogar futebol para vir ensinar os irmãos que estão envolvidos com vir jogar aqui na igreja? Ou não tem outras coisas a se fazer? Se você tem se envolvido com a educação, que é um dos maiores problemas do nosso país, e existe uma meia-verdade aqui, porque a nossa educação realmente é muito ruim. Mas eles querem dizer que vai piorar porque o ministro é evangélico e não porque ela é ruim em si. Um dos pontos de contato que essas pessoas que foram citadas, inclusive Olavo de Carvalho vai falar, é porque nosso país está tomado de analfabetos funcionais. Então eles vão pegar coisas que realmente fazem sentido e construir um discurso que não faz sentido algum para a gente, e muitas vezes eu e você vai aceitar. Porque, como foi dito, em vez de nós estarmos na vanguarda, fazendo o que a gente deveria realmente estar fazendo, tendo contato com a cultura e fazendo cultura, e ensinando, e tendo escolas, nós temos perdido esse ponto de contato. Mas Paulo não perdia esse ponto de contato. E não somente o voluntariado, a gente pode realizar eventos. A gente muitas vezes tem boas ideias, mas das duas uma. Ou a gente não abraça as boas ideias que alguns irmãos têm, ou muitas vezes a gente acha que aquela única boa ideia, ela precisa se perpetuar. Será que pontos de contatos que foram criados há 10, 15 anos atrás precisam continuar sendo
efetivos? E será que eles serão efetivos? Sendo que Paulo segue. Ele não simplesmente estava numa sinagoga. E a segunda questão, dentro do primeiro ponto, é justamente que Paulo expunha as Escrituras para as pessoas. E dentro dessa exposição, ele tinha coisas muito bem fixadas na sua mente. E a primeira dessas coisas é porque Paulo proclamava o evangelho cristocentricamente, ele não perdia de vista a quem ele deveria estar pregando. A abordagem de Paulo envolvia a exposição consistente das Escrituras. Lucas relatando isso, e não somente a pessoa que escreve o livro de Atos, mas também que escreve o próprio evangelho, que nós nomeamos do evangelho de Lucas, ele vai nos lembrar de que era necessário que Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E Paulo não perdia de vista isso. Alguém precisava morrer para que a gente pudesse ser salvo. É como se muitas vezes eu e você tirasse isso das nossas mentes. Os discípulos de Jesus, eles não puderam ver essa verdade até que o Salvador abriu a mente deles. Paulo abre a primeira carta aos Coríntios falando justamente desse mistério. Porque Paulo sabia, ele tinha plena consciência de que precisava de Jesus para abrir os olhos daquelas pessoas que ele estava fazendo um ponto de contato. Às vezes a gente tem uma ideia fenomenal, mas o que é que eu e você estamos proclamando a partir dessa ideia? Muitas vezes eu e você quer vender um evangelho que não é evangelho. É simplesmente falar muito afloradamente acerca de Jesus, mas a gente esquece de que ele morreu e de que também nós vamos morrer e de que precisa haver um redentor para que isso mude. E a gente não pode perder isso de vista. Ele compartilha a história acerca desse Cristo, que vai culminar na obra desse Cristo. E de que muitas pessoas conhecem a história da Bíblia, mas elas não conhecem o enredo da Escritura. Minha esposa fez uma pergunta para mim ontem. E ontem eu tive a oportunidade de pregar num casamento. E aí eu estava reolhando o esboço que eu tinha feito, que eu tinha estudado acerca do livro de Ruth. E ela perguntou, por que sempre tudo gira em torno da redenção? Parece uma pergunta muito simples, né? Mas é justamente sobre isso que Paulo está falando aqui. Porque ele tinha que falar de Cristo reiteradamente. Por que será que palavras tão simples fazem uma diferença tão grande na vida de pessoas que não conhecem a esse Cristo? E é justamente porque ele sabia a respeito de quem ele estava falando. A gente precisa mostrar o fluxo da história da redenção. Você já parou para pensar, por exemplo, de que a história da redenção ela é um rastro de sangue? E que animais morriam ao longo do Antigo Testamento e que precisava morrer o verdadeiro Cordeiro. Então ele não falava simplesmente a respeito desse Cordeiro, ele não pregava simplesmente cristocentricamente, mas ele pregava corajosamente. Paulo fez com que o herói da Bíblia fosse o herói de toda a mensagem. Ele não estava querendo destituir um rei em terreno, porque ele não precisava disso. Porque Cristo, aquele que é detentor de tudo, e homens ditos sábios, humanamente falando, eles acham que podem nos controlar e fazer o que bem quiser com a igreja. Eles podem até fechar os templos do nosso país, mas eles não tirarão Cristo do nosso coração. Isso é impossível de acontecer. Paulo tinha acabado de ser preso. Não sei se você lembra do sermão da semana passada.
Ele estava correndo o risco de ser preso novamente aqui em Tessalônica, e ele corre o risco de ser preso novamente em Bereia. Mas aprove ao Senhor de que ele não fosse. Não é porque ele não estava falando e pregando corajosamente, não. Porque ele já havia experimentado grande perseguição dos judeus. Ele estava refletindo acerca do seu ministério em Tessalônica. E ele vai comentar isso lá em 1 Tessalonicenses. Ele vai dizer o seguinte: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Parece que nos tempos que nós temos vivido, de coisas que nós temos lido, como a que eu li inicialmente, de coisas que nós ouvimos, muitas vezes, de pessoas próximas a nós, e vez por outra, sem querer, aparece nas redes sociais. Parece que muitas vezes nós temos encarado com muita tranquilidade essa era moderna de suposta tolerância e crescente hostilidade. Será que está tudo muito bem, está tudo caminhando muito tranquilamente? Eu conversava com um amigo meu ontem, e eu disse a ele: parece que muitas vezes a gente está querendo matar os nossos irmãos em Cristo. E a gente não parou os cultos, irmãos. Não foi porque o governo mandou, não, porque ele não tem poder para isso. Isso é inconstitucional. A gente parou porque existe um mandamento que diz que a gente deve preservar a vida de vocês. Mas sabe o que é interessante? É ver irmãos querendo trazer os seus filhos, e você vai no supermercado, em qualquer outra loja, está entupido de idosos e crianças, mas para a igreja elas não podem vir. Ele não faz isso cristocentricamente, ele não faz isso simplesmente corajosamente, mas ele faz também de maneira inteligente. Ele não ensina de maneira acadêmica aqui. Pelo contrário, ele usa uma abordagem muito criteriosa, ponderada e lógica. John Stott vai dizer de que os verbos que são utilizados aqui são verbos simples, mas são usados de maneira inteligente. Do versículo 2 ao 4, nós encontraremos raciocinar, explicar, provar, proclamar e persuadir. 5 verbos que são usados para que as pessoas entendessem a palavra do Senhor. Paulo está raciocinando as Escrituras para apresentar seus argumentos, mas não somente isso. Ele não está usando a Bíblia de maneira superficial ou de maneira mística. Ele queria que as pessoas pensassem biblicamente. Nós precisamos colocar a Bíblia de maneira prática no nosso coração. Será que nós temos ensinado coisas ao vento? Não somente aos nossos corações, mas aos corações de vocês também. Ele está falando de maneira racional, falando de maneira lógica, convincente para o seu público. Sabe o que é que Provérbios 16, capítulo 23 nos diz? Ele vai dizer o seguinte: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Os evangélicos geralmente têm um espírito anti-intelectual, mas a gente não devia pender para esse lado. E muito menos para o intelectualismo. Porque Deus está nos chamando a outras coisas aqui. A gente sempre deve banhar o nosso afinco em respeito a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, com oração. Essas duas coisas não andam soltas. A gente precisa observar cuidadosamente o que Paulo está querendo nos dizer aqui. Ele ajuda as pessoas a pensarem na Bíblia, a considerar o que significava, o que implica e como tudo aponta para Jesus. Eu assisti a uma
entrevista semana passada, que o pastor reverendo Vadislau disse o seguinte: as pessoas não sabem ler a Bíblia. E muitas vezes a gente vai ter que ensiná-las, inclusive, a ler. Como é que a palavra vai adentrar o seu coração se você não sabe o que está lendo? E a gente precisa se esmerar muito mais naquilo que a gente tem feito. A partir do momento que nós fazemos evangelismo guiados pela Escritura, faça o favor a você mesmo, não deixe o seu cérebro em casa. E também não espere que os seus ouvintes o façam. Às vezes, leva muito tempo para que algumas pessoas sejam persuadidas de que as boas novas são verdadeiras e aplicáveis a elas. Porque falta ponto de contato. Porque eu preciso estudar a Bíblia. É o que Paulo está fazendo aqui, esses irmãos. Como é que eles recebem e ensinam a Escritura? Porque Paulo estava fazendo isso, mas pessoas precisariam fazer depois. Ele passa pouco tempo e sai fugido das duas cidades. Mesmo deixando Silas e Timóteo. Depois, quem ficaria? Você acha que ao longo da história da igreja isso não aconteceu? Então, às vezes, a gente precisa responder de maneira gentil, de maneira fiel à Bíblia, e tentar comunicar da melhor maneira possível. E ele não somente faz essas três coisas, mas a última delas, nesse primeiro ponto, ou nesse segundo subtópico, é que ele faz com integridade pessoal. Então, depois dele comentar sobre as suas motivações que glorificavam a Deus, e sobre o seu amoroso cuidado pastoral que ele tinha para com esses irmãos, ele lembra aos crentes a respeito do estilo de vida que deve ser piedoso, que deve incluir trabalho duro, tanto para a sua vida quanto para o ministério. Na mesma carta aos Tessalonicenses, na primeira, que eu li anteriormente, o capítulo 1, logo no começo, os versículos 1 e 2, no capítulo 2, a partir do versículo 9, Paulo nos dirá o seguinte: pois vocês, com certeza, se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e ademostrando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. E Paulo não falava isso para se gabar do seu ministério. Mas ele falava isso justamente para defender o seu ministério em Tessalônica. Ele estava assegurando a igreja de que eles e os seus colegas estavam trabalhando, e trabalhando sim em conformidade com a lei de Deus e a lei humana, enquanto estavam em Tessalônica. E eles não desafiaram César, eles não eram infratores da lei, eles não eram os rebeldes, e eles não eram, muito menos, gananciosos. Se Paulo, Silas, Timóteo e aqueles irmãos que ajudavam Paulo em Tessalônica não eram nada dessas coisas, eles podiam estar muito bem sendo chamados de terrivelmente cristãos. Veja bem, os judeus de Tessalônica, eles vão em locais públicos pegarem arruaceiros para criarem confusões. Será que muitas vezes eu e você, a gente não tem se permitido ouvir determinado tipo de arruaça, achando que aquilo ali faz muito sentido, quando na verdade não faz sentido algum?
Porque verdades podem estar sendo ditas, mas para onde elas estão sendo levadas? Eu sei para onde Cristo tem levado o meu coração. E eu tenho plena certeza de para onde Cristo tem levado os nossos corações. Mas a gente tem que se permitir ser conduzido por esse Cristo que morreu na cruz por mim e por você. Porque Ele é o nosso verdadeiro pastor. Não é ninguém de posição política alguma, de ideologia política alguma, que pode nos conduzir para uma vida melhor. Seja a política, a ciência ou qualquer outra coisa, eles não conseguem nos conduzir porque falta respaldo. E o respaldo que eles dizem que nós não temos é justamente o maior trunfo que nós temos, porque falta a eles a salvação. E se nós levarmos isso para o lado pessoal, nós não conseguiremos proclamar o evangelho a esses homens. E era uma coisa que Paulo justamente não estava fazendo aqui. A gente deve avaliar constantemente a nossa vida e o nosso ensino para o bem dos outros. Paulo vai dizer isso a Timóteo na primeira carta, lá no capítulo 4, versículo 16. E aí o último subtópico desse primeiro ponto, a respeito da igreja de Tessalônica, é justamente acerca de que nós devemos esperar várias respostas das pessoas. Ou seja, não se deixe levar por aquilo que é dito muitas vezes acerca do Evangelho, porque muitas das coisas que são faladas a respeito de nós são falaciosas. Alguns judeus juntam-se a Paulo e Silas, ou seja, joio se juntando ao trigo, e um grande número de gregos tementes a Deus acreditaram. Ou seja, judeus se converteram, gregos se converteram, e tinham pessoas ali no meio que não eram convertidas. Várias mulheres importantes também acreditaram. Um comentarista dirá o seguinte: Lucas vai destacar as influentes conversas femininas nas congregações da Macedônia, tanto em Tessalônica quanto em Bereia, justamente porque essas mulheres tinham considerável influência social e cívica. Então, a gente deve ser encorajado aqui de que Deus converte pessoas através de uma exposição fiel e que exalta esse Cristo, independente do status social, de ser homem ou mulher, ou de ter qualquer tipo de cor. E ele vai fazer essa menção a respeito dessas mulheres, justamente porque outras nações, inclusive os judeus, eles têm uma tendenciazinha de diminuir essas mulheres. E a gente deve confiar no poder do Evangelho e a gente deve proclamá-lo. Então a conversão de tantos deixou muitos judeus com inveja. Algo que tinha acontecido também em Antioquia da Pisídia. Então esses judeus descontentes recrutam bandidos, como a gente havia lido, e eles invadem a casa de Jason. E veja bem o que eles vão, ou como eles vão acusar. Eles vão levantar 3 acusações. Eles chamavam essencialmente de encrenqueiro Paulo e Silas. Eles condenam Jason por abrigar Paulo e Silas. E eles declaram que esses homens estavam agindo contrariamente ao decreto de César. E a gente sabe muito bem de que isso não era verdade, era simplesmente uma manobra estratégica desses homens. Por quê? Rebelião contra César foi pura traição desses homens. Paulo não estava virando o mundo de cabeça para baixo. Na verdade, Paulo estava colocando aquelas pessoas no devido lugar onde elas deveriam estar. Porque quando nós estamos sem Cristo, a nossa vida está assim de cabeça para baixo. Mas quando Cristo nos encontra, Ele coloca a nossa vida no lugar devido. E esse é o verdadeiro movimento. Se ele declarava que Cristo era o verdadeiro rei, ele não estava falando hora nenhuma a respeito de César e de seu governo. E essas declarações são feitas por conta de ciúme desses homens, porque pessoas estavam saindo da sinagoga e estavam aceitando a esse Cristo que Paulo dizia que era o rei. Então os oponentes, eles não tinham como refutar
aquilo que Paulo falava, porque Paulo tinha muita sabedoria em como ele comunicava a respeito do Cristo. Eles não tinham o que dizer daquilo que Paulo falava. E uma mentira precisava ser levantada. E esses homens precisam sair de Tessalônica. E sabe o que é interessante? 5 resultados Paulo vai relatar a respeito da estada dele em Tessalônica. Quando a gente vai para a primeira carta de Tessalonicenses, ele vai dizer de que a pregação foi abençoada por Deus. Uma segunda coisa que ele vai dizer é que o povo recebeu a palavra de Deus de maneira ansiosa. A terceira é que os crentes tentaram modelar suas vidas cristãs depois de Paulo. 4, eles se tornaram modelos em si. E 5, a igreja de Tessalônica tornou-se uma igreja missionária. Está lembrado da parábola da semente que é jogada num terreno infértil? Acho que quando é jogada num terreno fértil, a árvore cresce. Esse terreno fértil precisa de um solo bom. Solo bom se refere a bom ensino. Pessoas que proclamam o evangelho de maneira séria e consistente. E aí a gente sai dessa primeira cena, desses primeiros 9 versículos, e adentra na segunda cena. E é como se Paulo tivesse estruturado esses primeiros 15 versículos de Atos 17 da seguinte maneira. É como se tudo que ele fez em Tessalônica, ele repetisse em Bereia. Vocês não querem que eu repita tudo novamente, né? Paulo também não faz isso. O que é que Paulo vai fazer aqui? Ele vai acrescentar aquilo que não havia acontecido em Tessalônica. Todo o comentário de Paulo, dos versos 10 ao 15, é justamente ele acrescentando. Ou seja, esses 3 subtópicos que eu acabei de falar, de que Paulo proclamou o evangelho de maneira muito sábia, ele vai repetir isso da mesma maneira em Bereia. É tanto que, se a gente pudesse resumir numa frase, o versículo 10 resumiria muito bem, dizendo o seguinte: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegaram, dirigiram-se para onde? Tudo se repetirá, irmãos. Ponto de contato. Pregação cristocêntrica. Sabedoria na proclamação. A única diferença é aqueles que recebiam ou receberam o evangelho. Então a resposta dos bereanos ao ensino das Escrituras é exemplar. Ou seja, a questão não foi o erro de Paulo em Tessalônica, porque ele vai repetir as mesmas coisas. Ele vai pregar Cristo cristocentricamente. Ele vai fazer o mesmo ponto de contato. E esse ponto de contato é interessantíssimo, porque é como se ele estivesse dizendo para os judeus o seguinte: eu vou abençoar vocês, eu estou dando a primazia da proclamação a vocês. Se vocês não quiserem, eu irei para os gentios. Então, os bereanos estudavam a Bíblia. Em primeiro lugar, eles estudavam a Bíblia, as Escrituras, de mente aberta. E esse é o primeiro relato de Paulo a respeito dos bereanos. Então, os bereanos tiveram uma atitude de aprender. Não era um ensino ou uma recepção a respeito do ensino passiva. Paulo ensinava e eles mergulhavam na Escritura. Os corações estavam abertos, não estavam endurecidos. Aqui é o primeiro passo para se tornar um estudante da Bíblia. Quer aprender a Escritura, meu irmão? Mergulhe na Bíblia. Sabe onde isso será relatado? Isso vai ser relatado no Salmo 119. A mesma expressão aparece repetidamente no Salmo 119. E a expressão é a seguinte: ensina-me, ó Deus. Aparecerá no versículo 12, no 18, no 27, no 33, no 36, no 66, no 125.
reiteradamente isso aparecerá. Tiago diz aos cristãos, no capítulo 1, versículo 21, o seguinte. Carta de Tiago. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ou seja, mergulhe na Escritura e não tenha medo de fazer isso. Os bereanos estudavam também as Escrituras de maneira ávida. Esses cidadãos levavam a sério o que estavam aprendendo. Pedro, na sua carta, na primeira carta dele, ele exorta os cristãos a estudarem a Bíblia com a mesma ânsia e paixão que um bebê tem pelo seu leite. Como os recém-nascidos desejam o leite puro da palavra para que você possa crescer em sua salvação. Se você provou que o Senhor é bom, o que você está esperando, meu irmão? Será que as igrejas têm ficado cheias de pessoas que anseiam por mais comida bíblica do que por entretenimento? Histórias engraçadas e anedotas que são contadas. Tem uma expressão do pastor Sérgio que não foge da minha cabeça nessas horas quando eu leio coisas como essa. Ele diz o seguinte, costuma dizer, né? Se eu quiser entreter vocês, eu sei fazer. Mas a gente não veio aqui atrás de entretenimento. A gente vem pelo verdadeiro evangelho. Que Deus nos conceda, irmãos, um apetite bereano pelas Escrituras. Que a gente não saia triste daqui porque não está fazendo, mas que a gente saia desejoso por fazer. Sempre há uma nova oportunidade. Como diz o Salmo, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aproveite essa misericórdia do nosso Deus, meu irmão, e volte a buscá-lo verdadeiramente. Esses irmãos também estudavam a Escritura de maneira cuidadosa. Lucas também elogia os bereanos por seu discernimento espiritual. Eles ouviram Paulo e em seguida começaram a fazer a sua própria lição de casa. O texto diz que eles estudavam diariamente. Eles examinavam as alegações de Paulo sobre o Messias para saber se essas alegações eram verdadeiras. É fácil ser atraído por um professor carismático. E Paulo, de fato, repreende os Gálatas por aceitar o falso evangelho dos falsos mestres, em vez de pesar suas mensagens contra a palavra. Mas os bereanos faziam justamente o inverso. Eles nos fornecem um exemplo positivo de examinar o que está sendo ensinado. Eles estudavam a Bíblia diariamente. É uma outra característica desses irmãos. Esse grupo de pessoas fez mais do que estudar a Bíblia no sábado. Eles se encontravam diariamente, eles ouviam aquilo que Paulo reivindicava e percebiam que aquilo tinha ramificações eternas para eles. E quais foram os resultados disso? Os resultados, não somente para os bereanos, mas para qualquer pessoa que buscar a Deus de maneira ávida, consistente e verdadeira, inclusive para os irmãos de Tessalônica que fizeram isso, são dois irmãos. O primeiro deles é converter-se. Pessoas se converterão pela proclamação fiel da Escritura. Esse é o efeito colateral de tal devoção aos ensinamentos. Muitos bereanos acreditaram, e não somente eles, muitos judeus não apenas acreditavam, mas também muitos gregos, não apenas homens, mas também mulheres gregas de alto nível. E assim nasce a igreja de Bereia. Se você é professor da Bíblia, meu irmão, que essa passagem possa encorajar o seu coração. Não se desestimule porque nós estamos na pandemia. A gente precisa continuar ensinando a palavra de Deus aos nossos irmãos.
Nós precisamos continuar estudando a palavra de Deus com avidez, como os de Tessalônica fizeram e como os bereanos fizeram. Porque a palavra de Deus, até que ele volte, precisa continuar a ser ensinada. E ela vem sendo ensinada ao longo da história da redenção. Nem todo mundo será mudado quando você ensinar. Mas a semente da palavra dará frutos na vida do ouvinte. Nós não somos o Espírito e as pessoas não se converterão porque a gente pregou. Elas serão convertidas pelo Espírito quando o Espírito quiser. O tempo é dele, a vontade é dele, porque ele é o nosso Deus. E o segundo resultado é justamente aquilo que muitos de nós queremos fugir. São os conflitos. Conflitos que apareceram em Filipos, que apareceram em Antioquia, que apareceram em Tessalônica e que aparecem em Bereia também. E não bastasse ter criado a confusão em Tessalônica, precisaram sair de Tessalônica e vir criar a confusão também em Bereia. E o grande movimento entre os bereanos foi interrompido, porque os judeus de Tessalônica apareceram lá também. E essa não é a primeira vez que a gente vai ler acerca de hostilidade, e não será a última. Dentro do relato bíblico, a gente verá ao longo de toda a Escritura. E Paulo era o principal objeto da perseguição, já que Silas e Timóteo continuaram lá. E eles ficaram e fortaleceram essa nova congregação. E Paulo finalmente acaba em Atenas, onde envolve outra audiência com o Evangelho. Então repare o seguinte, aquilo que é relatado, irmãos, pelo reverendo Pedro Dulce, ele faz a seguinte pergunta. Estarem na mesma editora, né? Iburi Carvalho. Convergência ou polarização? Você acha que é muita coincidência ou o Evangelho continuará a ser perseguido? Cristo será perseguido e aqueles que se denominarem cristãos também serão. E a única coisa que nos resta é que a palavra de Deus, ela é central nessas histórias. Paulo e seus companheiros, eles não viram o mundo de cabeça para baixo. Eles pregam e colocam o mundo no devido lugar. E isso sempre trará confusão. A gente deve ser terrivelmente cristãos. Paulo não estava sendo perseguido à toa aqui. Mas ele estava fazendo isso para a glória do verdadeiro rei. E esse rei precisa continuar sendo proclamado e ensinado. E a gente não pode ter medo. Deus não nos chamou para ficarmos calados. Mesmo que templos desmoronem e sejam destruídos, ou qualquer coisa que comece a nos acontecer, tente nos afastar. A pandemia é muito séria, é seríssima, mas é uma ótima desculpa para fechar as igrejas. Então, se o meu coração, o nosso coração não estiver centrado no verdadeiro evangelho, a gente será muitas vezes tentado a seguir caminho com a ciência, a seguir caminho com a medicina, a seguir caminho com qualquer outra coisa que não que a palavra do Senhor esteja nos tranquilizando para fazer aquilo que Ele espera que nós façamos. Nós não retomamos o culto porque foi liberado. Nós retomamos o culto porque a gente acha que o evangelho deve continuar a ser pregado. E as pessoas que tiverem condições de vir, virão. E a gente não quer matar nenhum irmão. Mas, mesmo assim, seremos considerados terrivelmente cristãos. Eu acho que esse é um excelente adjetivo para nós. Mas que você não esmoreça, meu irmão. Paulo não perdia o foco.
preso, espancado, apedrejado e continuava pregando, pulando de cidade em cidade do evangelho, o verdadeiro evangelho do verdadeiro rei, um rei que domina o mundo completamente. Ele não perdeu isso de vista. Nós não percamos de vista quem é o nosso verdadeiro Deus, que Ele é o nosso verdadeiro rei e que Ele sabe para onde Ele tem nos conduzido, para Nova Israel, onde nós devemos colocar todas as nossas expectativas, que nós não seremos frustrados. Nós não percamos essa esperança. Maranata, vem, Senhor Jesus. Oremos. Santo Deus de Israel, nós pedimos ousadia ao Teu Espírito, Pai, para continuar proclamando o Teu Evangelho de maneira ousada, Pai. De maneira ávida, de maneira cristocêntrica, Senhor. Que a gente não perca de vista os pontos de contato que muitas vezes nos aparecem, Pai. Nos ajuda, Senhor, dia após dia a entender e perceber que nós precisamos ter a avidez que esses irmãos de Tessalônica muitas vezes tinham, ó Pai. A avidez que os irmãos de Bereia não somente tinham em proclamar, mas principalmente de estudar, Pai. Nós não queremos ser simplesmente conhecedores do Teu Evangelho, mas pessoas que conhecem a Tua Palavra e proclamam o verdadeiro Rei, sabendo que Tu és o nosso Deus, ó Pai. Nos ajuda, Santo Deus. Conduz a Tua igreja a fazer a Tua vontade, que nós possamos, Senhor, responder a pregação da Tua Palavra, cantando, entoando louvores a Ti, sabendo que Teu Espírito falou conosco na noite de hoje, ó Pai. É isso que nós Te pedimos, sendo gratos a Ti por mais uma noite de culto, mais um dia em que dedicamos a Ti, para a Tua honra e glória, Senhor. Em nome de Cristo. Amém.